Bom dia, oitavo ano. A nossa aula hoje é a correção do caderno de atividades e do livro didático. Então, nós vamos começar com o caderno de atividades, página 25 e 26, Reino Protista. Eu preciso que vocês abram seu livro de atividade com lápis e borracha na mão para fazer as correções necessárias, ok? Então, questão 16. Sobre os indivíduos do reino protista, responda as questões a seguir. Quais são os principais representantes? Então, dentro desse grupo, nós temos protozoários e algas. Lembrando que o grupo antes era protista, porque só eram inclusos protozoários. E como eu falei na última aula com vocês, as algas, elas pertenciam ao reino Plantae, foram retiradas do reino Plantae por suas características, que eram mais parecidas com protozoários do que com as próprias plantas. Lembra que eu falei que as plantas são pluricelulares? Que as suas células são organizadas, formam tecidos, os tecidos são organizados, formam órgãos, até formar o organismo todo? Pois é, as algas elas não são pluricelulares, elas são multicelulares. Ela vai ter várias células, porém ela não forma o tecido verdadeiro que se organiza. Então ela não tem órgãos, ela não tem sistemas. Então é por isso que ela foi trazida para o reino dos protozoários, que passou a se chamar protoctista, ok? B. De acordo com o número de células, como podem ser classificados? Todos os protozoários vão ser classificados como unicelulares. Então, falou que é protozoário, não existe protozoário multicelular, tá? Nem pluricelular. Todos serão uni. As algas, nós vamos encontrar algas tanto unicelulares, tanto multicelulares, tá certo? E as células são eucarióticas ou procarióticas? Vão ser eucarióticas. Não se esqueçam, procariontes são somente bactérias. Todos os outros seres vivos são eucariontes, têm células eucarióticas, ok? Em relação à obtenção de energia, como são classificadas as algas fotossintetizantes? Então, se elas fazem fotossíntese, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, elas são classificadas como autótrofas, tá? Então, plantas, algas, cianobactérias, são todos seres autótrofos, porque são capazes de produzir o seu próprio alimento. Cite 3 doenças causadas por protozoário. A malária é uma, a doença de Chagas é outra, a amebíase, toxoplasmose. Então, todas essas doenças vão ter um protozoário, tá? Nunca as algas, são protozoários que vão causar essas doenças. Geralmente, como no caso da doença de Chagas, da toxoplasmose, vai ter um vetor, que é um animal que transporta esse protozoário no corpo até deixar no corpo de outra pessoa, e aí vai ter o parasitismo causando a doença, ok? A malária pode ser pegada através de água contaminada, né? Consumo de água contaminada, e a amebíase também, tá certo? Questão 17. A malária, desde a antiguidade, sempre foi um dos principais flagelos da humanidade. Essa doença é causada por parasitos que se multiplicam nos glóbulos vermelhos do sangue do homem. Uma pessoa pode adquirir ou desenvolver a malária quando? Bom, como eu falei, a malária ela tem um vetor, né? Então, esse vetor é do gênero Anopheles, tá certo? E esse vetor tem que estar carregando dentro dele o protozoário, que é do gênero Plasmodium, tá? Por que fêmea, Carol? Porque a fêmea ela é hematófaga, ela se alimenta de sangue. O macho, geralmente, ele não vai se alimentar de sangue, ele vai se alimentar de seivas de plantas, tá? Então, a picada é feita sempre pela fêmea
do mosquito Anopheles, tá? E esse mosquito, ele tem que carregar dentro dele o protozoário Plasmodium. Então, a resposta correta é letra C. Questão 18. A malária é uma doença curável que enfrenta barreiras para a redução da mortalidade causada por ela, tais como a imprecisão no diagnóstico, a dificuldade na detecção adequada da doença. A fim de resolver esse problema, encontra-se em desenvolvimento um aplicativo para dispositivos móveis que pretende detectar e contar os parasitas da doença em amostras de sangue, proporcionando um diagnóstico rápido e confiável. Letra A. Explique por que se utiliza a amostra de sangue no diagnóstico da malária. Porque o Plasmodium, né, que é o protozoário da malária, ele se desenvolve no interior das hemácias. E as hemácias são células o quê? Sanguíneas, né? Então, essa amostra de sangue é que vai servir, né? Utilizando as hemácias aí para ver se existe ali esse protozoário, tá certo? Uma das coisas que o protozoário faz é que quando ele se desenvolve dentro da hemácia, ele vai sair da hemácia, ele causa destruição dessa hemácia. Essa destruição chama hemólise. Lise, quebra, tá? Hemo aqui do sangue. Quebra da célula do sangue, quebra da hemácia, tudo bem? B. Identifique qual é o agente etiológico da malária e a que reino ele pertence. Então, o agente etiológico é o agente causador da doença. Quem é o agente causador da doença? É o Plasmodium sp. SP significa de qualquer espécie. Lembra que nós estudamos isso? Então, Plasmodium de qualquer espécie, tá? Aí pede o reino. Ele é um protozoário. Então, ele é do reino protoctista, né? Reino protoctista. Tudo bem? C. Explique por que em áreas tropicais úmidas registra-se maior incidência dos casos de malária. Bom, tropical e úmida. Tropical, quente. Úmida, que tem bastante água, né? Então, o inseto, né, o Anopheles, ele é típico de regiões quentes ou regiões tropicais. Para a sua reprodução, ele precisa de água para fazer essa reprodução. Os ovos da fêmea, as fêmeas vão pôr esses ovos perto da água porque essas larvas vão se desenvolver dentro da água, tá? Então, é por isso que eles vão ser mais encontrados em áreas tropicais e úmidas. Se não tiver água, ainda pode até ocorrer a reprodução, pode até ocorrer a postura dos ovos, mas não vai ter o desenvolvimento da larva. Então, é um inseto que vai sofrer metamorfoses. E para essa metamorfose chegar ao final, formando o indivíduo adulto, precisa da água, tá certo? O que acontece? O homem, ele destrói a natureza e constrói suas moradias perto dessa natureza. Então, as áreas urbanas estão cada vez mais perto dessas áreas tropicais úmidas, onde é o habitat, né, do Plasmodium. E aí o contato da população com esse Plasmodium, ele se torna maior, aumentando aí o número dessa doença, dos casos dessa doença, tá? Então, vamos agora para a página 26, questão 19. A história da doença de Chagas se inicia com uma tripla descoberta, ocorrida no interior de Minas Gerais, em abril de 1909. Carlos Chagas, que nasceu em 1878 e faleceu em 1934, comunicou ao mundo científico a descoberta de uma nova doença humana,
O agente causador da doença e seu vetor também haviam sido por ele identificados ao final de 1908. A descoberta de Chagas, considerada única na história da medicina, constitui um marco decisivo na história da ciência e da saúde brasileira, trazendo uma contribuição inovadora ao campo emergente da medicina tropical e dos estudos sobre as doenças parasitárias transmitidas por insetos. A doença de Chagas ainda preocupa principalmente os moradores de Abaetuba, no nordeste do Pará. De acordo com a Secretaria de Saúde do Pará, só em agosto deste ano, no caso a reportagem de 2013, foram registrados 18 casos na região associados ao consumo de açaí. No total, 365 casos foram contabilizados de janeiro a agosto de 2012, nas regiões sul e sudeste do Brasil. A transmissão dessa doença já foi relacionada ao consumo de garapa. Então, duas coisas que eu quero falar antes da gente iniciar aqui, ó. Carlos Chagas, ele ficou na história da medicina pelo seguinte: ele foi para o interior e começou a perceber as pessoas doentes, né? E aí ele começou a associar quem era vetor e associar ao protozoário, né? Ao agente etiológico. Então, ele foi o único médico cientista que identificou uma doença, identificou o agente que causava essa doença e como esse agente chegava até o corpo da pessoa doente, né? Quer dizer, o vetor dessa doença. Então, ele foi a única pessoa na história da medicina, na história da ciência, que conseguiu essa proeza. E ele é um brasileiro, né? E a gente muitas vezes nem sabe disso, nem dá tanto valor a isso. Mas a questão aí está falando bastante sobre o consumo de alimentos, né? O açaí e a garapa. Então, vamos ver aqui o que a questão está pedindo. Letra A. Indique o agente causal da doença de Chagas e seu vetor, descritos pelo pesquisador em 1908 a 1909. Explica a forma de transmissão dessa doença para humanos descritas por Chagas. Então, primeiro, o agente causador da doença é o Trypanosoma cruzi, tá? Esse cruzi aqui, por exemplo, ó, foi Chagas que deu em homenagem a ele, né? Então, Trypanosoma é o gênero, cruzi, epíteto específico, tá? E o vetor? O vetor é um inseto chamado popularmente de barbeiro, tá certo? Um barbeiro. O barbeiro, aqui também é a forma de transmissão. Então, o barbeiro que tem dentro do seu corpo o Trypanosoma cruzi, ele vai ser hematófago, né? Ele vai necessitar de sangue. Esse inseto, um dos seus nichos ecológicos é ser notívago. Então, ele sempre sai à noite para buscar as suas presas. Muitas vezes, ele se alimenta também, não é só de pessoas não, gente. Ele se alimenta de outros seres, como galinhas, porcos e animais silvestres também, o que tiver disponível. Quando ele está perto do ser humano, e tem a oportunidade, ele vai picar a pessoa, né? Como eu falei, ele é notívago, então ele sai à noite para conseguir o seu alimento, que é o sangue. Geralmente, quando a gente dorme, a gente joga um lençol, uma coberta, deixando mais o rosto disponível, visível, digamos assim. É o local onde ele costuma picar, por isso que ele chama popularmente de barbeiro, tá? Então, ao picar, ele abre uma porta de entrada na nossa pele, até a corrente sanguínea, porque está tirando o sangue da corrente sanguínea, né? E aí, esse buraquinho no rosto vai coçar. Ao mesmo tempo que ele suga o sangue, ele defeca no local. E é pelas fezes, né, que o Trypanosoma vai sair. Então, o Trypanosoma, na verdade, ele fica na nossa pele. Quando a gente coça, o que a gente faz? A gente empurra essas fezes
que ele colocou lá na pele para dentro da lesão, para dentro do buraquinho que ele fez para poder tirar o sangue. E aí, o que acontece? O protozoário chega na corrente sanguínea. E aí ele faz todo o ciclo dele no nosso organismo, tá? E ele vai causar essa infecção, vai causar a doença, que geralmente atinge o coração, né? E vai matando as células do coração, tá certo? Então, é muito importante fazer detetização nas casas, é muito importante usar cortinado, se você vai para a zona rural e, por exemplo, não tem laje nas casas, né? Se a parede tem buraquinhos, ele também durante o dia, se ele entra dentro de casa durante o dia, ele se esconde em frestas, em buracos que ele encontra nas paredes, para esperar a noite cair para ele poder caçar, para poder sugar o sangue, tá certo? Letra B. Explique como o consumo de açaí ou de garapa pode transmitir essa parasitose. Como seria impossível impedir essa via de transmissão ao consumir esses alimentos? Bom, como eu falei, o parasita ele é notívago, né? O parasita não. O inseto, o barbeiro, ele é notívago. Então, durante o dia, ele vai tentar se esconder. Se ele estiver nas casas, ele vai se esconder nas frestas, nos buracos que ele encontrar nas paredes. Mas quando ele está na natureza, ele, por exemplo, se esconde em relação ao açaí, no cacho do açaí. O açaí faz um cacho. E ele entra ali no meio daqueles frutos para se esconder. E na cana também. A cana não faz cacho, mas a cana ela tem uma palha e ele se esconde naquela palha. Tá certo? Então, o que acontece? Quando as pessoas que trabalham com açaí ou com a garapa vão fazer o processamento do fruto, podem processar o barbeiro junto. Só que o barbeiro morre, mas o vetor ele é microscópico, né? Ele sobrevive e fica vivendo ali naquele açaí ou naquela garapa, tá? E aí a pessoa, ao consumir esse açaí ou essa garapa, introduz junto com ela o protozoário, né? O tripanossoma. E aí, ao ser absorvido lá no intestino, ele cai na corrente sanguínea e faz a infecção do organismo, tá certo? Como que eu posso fazer o consumo desses alimentos sem correr nenhum risco? Bom, esse consumo de alimentos tem que vir primeiro da higienização. Separar fruto por fruto, limpar a cana, descascar a cana, né? Para fazer esse preparo. Alguns desses produtos também podem ser fervidos ou pasteurizados, tá? Então, são medidas de higiene para acabar com o vetor, se por acaso ele estiver nesses alimentos, ok? Então, questão 20. Sobre as algas do reino protoctista, analise as afirmações a seguir, assinalando V para as verdadeiras e F para as falsas. Em determinadas regiões do país ocorre um fenômeno denominado floração de algas nocivas, FAN, também conhecido como maré vermelha, no qual há uma reprodução excessiva de algas, conferindo uma coloração avermelhada à água. Este fenômeno é responsável pela morte de um grande número de organismos marinhos. Verdadeiro. E por que ele causa a morte desses organismos? Porque essas algas vão retirar bastante oxigênio da água e vão impedir também a entrada de luz solar, fazendo outros seres alguns morrerem por asfixia e outros pela falta de sol para a realização da fotossíntese, tá? Letra B. As algas são as bases de teias alimentares de ambiente aquático e as responsáveis pela maior parte da fotossíntese realizada no planeta. A maior porcentagem de oxigênio presente na atmosfera é proveniente da fotossíntese da água. Isso mesmo, tudo isso aí é verdade, né? Muita gente acredita que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não é, tá? Porque ela consome grande parte do oxigênio até que ela produz, diferentemente das algas.
Sem contar que a cobertura da Amazônia, apesar de ser um território enorme, o das algas é muito maior, principalmente quando a gente pensa em algas marinhas e docícolas, né? 70% do planeta é água, então em toda essa porção de água aí nós vamos encontrar as algas, tá certo? C. As algas do reino protista são todas procariontes, mas ao contrário das bactérias realizam fotossíntese e não causam doenças. Errado, né? Somente bactérias são procariontes, todas as algas são eucariontes, tá certo? Não, elas vão sim realizar fotossíntese e elas não causam doenças, não. Mas o erro aí tá falar que elas são procariontes, elas são eucariontes. D. Por serem autótrofas, as algas são mais independentes de alimento do ambiente do que os protozoários. Com certeza, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Os protozoários, que são heterótrofos, precisam desses alimentos disponíveis no ambiente onde eles vivem, tá? Assim como ocorre com os protozoários, há doenças causadas diretamente pelas algas, o que faz o reino protista o reino com maior número de organismos parasitas. Tá errado, né? As doenças aí do reino protista são causadas pelos protozoários e não pelas algas. Durante a floração de algas nocivas, ocorre um aumento na oxigenação e da iluminação da água, o que colabora com o ambiente marinho na reposição do oxigênio e na entrada de energia solar. Embora ocorra a liberação de toxinas pelas algas, como há muita água para diluir, não ocorre impacto negativo no ecossistema. Falso. Como eu expliquei lá na questão A, né? Essa floração diminui bastante a oxigenação da água, matando alguns peixes, inclusive por asfixia, e outras algas aí morrem, ou plantas morrem pela falta da iluminação, porque ela cobre toda a água, impedindo essa iluminação, tá? Sem contar essa liberação de toxina aí que pode contaminar a água.